O programa Academia Nossa Casa Planeta foi recebido pelo secretário de Mudanças Climáticas do município de São Paulo, Dr. José Renato Nalini, que nos concedeu a entrevista a seguir. José Renato Nalini é natural de Jundiaí, São Paulo, onde nasceu em 24 de dezembro de 1945. Secretário Executivo de Mudanças Climáticas da Prefeitura de São Paulo. Foi secretário do Estado da Educação e presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Atual secretário e imortal da Academia Paulista de Letras e membro da Academia Brasileira de Educação. Reitor da Uniregistral. Professor universitário, autor de dezenas de livros: Ética da Magistratura, A Rebelião da Toga, Ética Ambiental, entre outros títulos. Conferencista. Cursou Ciências Jurídicas e Sociais na Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Obteve mestrado em Direito Constitucional pela USP, onde também se tornou doutor na mesma área de Direito do Estado. Ingressou no Ministério Público do Estado de São Paulo em 1973, permanecendo na instituição até 1976. Foi promotor de justiça em Votuporanga, Itu, São Paulo e Ubatuba. Em São Paulo, ingressou a famosa Equipe do Assalto, grupo de promotores encarregado de coibir crimes violentos praticados contra o patrimônio do Estado de São Paulo. Ingressou na magistratura paulista em 19 de agosto de 1976. Exerceu a judicatura em Barretos, Monte Azul Paulista, Itu, Jundiaí e São Paulo. Em 1979, passou a judicar na primeira vara de registros públicos da capital, afeiçoando-se ao direito notarial e registral, que sempre foi uma das suas áreas de estudo preferidas. Assessorou o desembargador Dínio de Santos Garcia nos primórdios da informatização do Tribunal de Justiça, o desembargador Antônio Carlos Alves Braga na realização de concursos de outorga de delegação extrajudicial e o desembargador José Alberto Vaz de Andrade para a criação da Escola Paulista de Magistratura. Integrou a equipe de correições do Corregedor-Geral, desembargador Silvio do Amaral. Juiz corregedor da Secretaria do Tribunal durante as presidências dos desembargadores Nereu César de Moraes e Aniceto Lopes Allende. Passou a judicar em segunda instância em 1990. Em 1993, foi promovido a juiz do Tribunal de Alçada Criminal, do qual foi diretor do Centro de Estudos e eleito vice-presidente e presidente. Promovido ao Tribunal de Justiça em 2004, passou a integrar a seção de Direito Público e acumulou a Câmara Reservada ao Meio Ambiente de 2005 a 2015, eleito para o órgão especial logo após a Emenda Constitucional 45/2004, onde permaneceu por alguns mandatos. Foi eleito presidente do 6º concurso para outorga de delegações, depois de compor a banca examinadora do 180º concurso de ingresso à magistratura. Foi eleito presidente
do 183º concurso do ingresso. Eleito corregedor de justiça em 2012, imprimiu modificações nas normas de serviço, impulsionou a regularização fundiária, estimulou a adoção de novas tecnologias. Presidente do Tribunal de Justiça em 2014, formou o Conselho Interinstitucional para fazer a sociedade participar da gestão do judiciário. Implementou o processo 100% digital, inaugurou o sistema de audiências de custódia e promoveu a ampliação dos CEJUSCs, Centros Judiciais de Solução de Conflitos, para coibir a excessiva judicialização. E diretor da Escola Nacional de Magistratura na gestão do ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira e visitou as maiores escolas de juízes do planeta: Estados Unidos, América Latina, Europa e Japão, com a finalidade de consolidar a ENFAM. Estagiou na Escola Nacional de Magistratura Francesa, no Centro de Estudos Judiciários de Portugal, no Instituto de Pesquisas Jurídicas do Japão e nas escolas de Barcelona, de Trier e de Roma. Foi consultor ad hoc do Banco Mundial para avaliar a reforma do judiciário na América Latina e Caribe, participando de conferências em Washington, Caracas, Santiago e Salta, na Argentina. Publicou inúmeros livros com foco na ética, filosofia e recrutamento e preparo de juízes. Renunciou há 5 anos na magistratura paulista para aceitar o desafio de assumir a Secretaria Estadual da Educação em período extremamente sensível, com muitas escolas invadidas e denúncias da chamada máfia da merenda. Foi secretário de Estado entre janeiro de 2016 e abril de 2018. A partir daí, assumiu a reitoria uniregistral à Universidade Corporativa Arisp, Associação de Registradores Imobiliários de São Paulo. Começou a lecionar em 1969 no Instituto de Educação Experimental de Jundiaí, hoje Escola Estadual Dom Gabriel Paulino Bueno Couto, onde ensinava Sociologia, disciplina que também passou a lecionar na Escola Superior de Educação Física de Jundiaí. Nunca mais deixou a docência, sendo hoje docente do programa de pós-graduação da Uninove. Ministrou praticamente todas as disciplinas jurídicas: Teoria Geral do Estado, Direito Constitucional, Direito Civil, Direito Penal, Direito Processual Penal, Hermenêutica, História das Instituições, Ética e Filosofia. Após a aposentadoria, criou a Ethics 4.0, empresa para realização de conferências, palestras, promoção de cursos e eventos e elaboração de estudos e pareceres. Já proferiu centenas de conferências sobre os mais variados assuntos: ética, filosofia, educação, política e ciências jurídicas. O programa Academia Nossa Casa Planeta tem a honra de entrevistar o Dr. José Renato Marini, e desde já nós agradecemos a honra de nos conceder essa entrevista. Nós estamos aqui com o Dr. Renato, com um currículo, como já vimos, um currículo admirável, ímpar, sobre todos os aspectos, e o programa Academia Nossa Casa Planeta tem a proposta de ser uma conversa transdisciplinar e transversal, e o Dr. José Renato Marini é uma pessoa assim, com uma
carreira fantástica em todos os segmentos e nos deu essa honra. Primeiro, eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Eu acho muito importante que essa consciência em relação ao meio ambiente, ao planeta, ao futuro, seja o objeto do trabalho de vocês, um trabalho que é verdadeiramente importante. Né? Acho o Lions uma das grandes iniciativas da humanidade. Mas o prefeito eu conheço há muito tempo, sou amigo dele, sei da sensibilidade que ele tem em relação à questão climática, né? Até porque ele milita bastante no extremo sul de São Paulo, que é uma região bastante vulnerável, bastante ameaçada. Então, quando ele me convidou para assumir essa secretaria, eu não tive como deixar de colaborar com ele e com a cidade, né? Porque eu acho que a preocupação de todos nós e a conscientização de cada pessoa, de cada ser humano é importantíssimo. Nós vemos que as mudanças climáticas chegaram, não vão embora, vão ficar cada vez mais drásticas, vão ser mais intensas as precipitações, os fenômenos extremos, né? Então é bom que São Paulo, essa megalópole, essa conurbação que é única no mundo, né? São cerca de 23 milhões de pessoas, porque 12 milhões aqui no centro urbano, mas as convenções das fronteiras dos municípios vizinhos não são respeitadas, é uma massa humana só. E quem sofre esses efeitos, principalmente os mais carentes, né? Então nós precisamos, nós que temos uma condição que poderíamos chamar de privilegiada, nós temos que nos colocar a serviço dessa causa. Os impactos, né, das mudanças climáticas, elas têm, como é que a Secretaria tem visto esses desafios que são constantes e enormes? Então, essa secretaria, ela é uma secretaria meio, ou seja, ela não tem aquela estrutura tradicional de uma equipe enorme, ela não tem orçamento, né? Ela é uma secretaria que faz articulação. A nossa arma é o diálogo, é a palavra, né? É a tentativa de fazer com que toda a municipalidade, primeiro então, o grande esquema, né, administrativo da Prefeitura de São Paulo, que é muito maior do que vários países, né, é maior do que todos os estados brasileiros, da exceção de São Paulo. Primeiro que haja essa preocupação, uma preocupação da administração Bruno Covas, que é assim que o prefeito Ricardo Nunes, com a sua fidelidade ao seu amigo que o convidou para ser vice, né, é uma coisa tão bonita de ver, ele continua a chamar a gestão de Bruno Covas. Então, muito já foi feito, eu sou o terceiro secretário, né? A secretaria nasceu com Antônio Fernando Pinheiro Pedro, depois houve Gilberto Natalini, eu sou o terceiro. Eu não quero reinventar a roda, eu vou seguir aquilo que foi bem planificado pelos meus antecessores. Então nós temos um plano climático, né? É a primeira cidade, talvez, do mundo que tenha levado a sério, criado uma estrutura, né, embora reduzida, mas para ter um plano para administrar os efeitos das mudanças climáticas. Então nós temos esse plano clima, né? Estamos agora a revisar esse plano clima, são 43 ações que não dá para enunciar, porque senão nós ficaremos o tempo todo, 54 metas e 10 órgãos da prefeitura diretamente vinculados e em operação para cumprir essas metas e esses projetos. 54 metas é mais desafiador do que a Agenda 2030 da Nação. Mas muita coisa coincide, converge, né? Porque as ODS, essas também estão contemplando esse futuro que parecia remoto e já chegou. Nós temos acima, além disso do plantio, nós temos um plano preventivo de chuvas de verão. Então, se nós notarmos,
20 anos atrás, as inundações causavam mortes, causavam desabamentos, e mercê dessa atuação de uma equipe valorosa, várias secretarias, né, da Defesa Civil e até dos munícipes, né, nós temos enfrentado com muita galhardia essas precipitações. A gente vê que não tem havido mortes em virtude da chuva, do fenômeno. Existem, infelizmente, algumas mortes, mas derivadas assim, de imprudência, de fatalidade, né? Mas aquelas causas que eram do município, elas desapareceram por causa desse plano. Nós temos também que cuidar de uma mudança da matriz energética. A maior causa de emissão dos gases causadores do efeito estufa é a movimentação dos automóveis, dos veículos movidos a combustível fóssil, né? Temos 7 milhões de carros percorrendo São Paulo dia e noite, incessantemente. Dentre esses, nós temos 13 mil ônibus. Então, o que o prefeito pode fazer? Ele quer, pelo menos, trocar 20% dessa frota de ônibus por ônibus elétricos. Enfrenta inúmeras dificuldades, a partir do credenciamento, da aquisição que vem do governo federal. Ele não pode comprar onde ele quer, ele tem que comprar daquelas empresas credenciadas. Depois ele tem que enfrentar o desafio das recargas elétricas, que é onde vai ser as garagens para adaptação desse 20% de carro, que seriam mais ou menos 2.600 ônibus, vai custar cerca de 2 bilhões para a prefeitura, né? Além da compra dos ônibus. Nós precisamos também mudar a nossa energia, que é praticamente também poluente, né, por energias limpas, energias renováveis. Há uma série de opções, né, a energia eólica, a energia fotovoltaica, a energia da biomassa, a energia do biometano, a energia do hidrogênio. Então nós precisamos chamar a academia, né, a universidade, o empresariado, para que cada um milite investindo nessas formas que já existem, mas algumas são caras, outras são difíceis, complexas. A adequação, conseguir implantar. A ciência existe, já existe. Então, agora o fosso entre a descoberta, né, e a implementação prática é muito grande, isso o mundo inteiro sabe, né? Agora, eu acho que a coisa mais importante, pelo menos a que mais me comoveu depois que eu entrei aqui, foi a questão do desaparecimento dos mananciais. As últimas nascentes estão correndo sério risco, porque há uma invasão indiscriminada, uma ocupação irregular de imóveis, né? As áreas que deveriam ser preservadas, áreas ambientalmente indevassáveis, né, que devem ser mantidas como áreas ambientais, elas estão sendo ocupadas, né? Então, principalmente no extremo sul. Que é um problema social também muito complicado. Além de ser um problema, né, do ambiente, do meio ambiente, dos 5 tipos de água que a gente consegue beber, as águas potáveis, a mais fácil de ser retirada é a que está nos rios, nos reservatórios, e justamente essa água que é ocupada, né? Essa que é alvo de uma ocupação. Então, muitas vezes por ignorância, outras vezes por miséria mesmo, a pessoa não tem ali, né? A moradia é um direito social previsto na Constituição, mas entre assegurar um direito e fazer com que as pessoas usufruam dele é um longo caminho percorrido, né? E nós temos então aqui uma operação integrada em defesa das águas, né? Nós chamamos aqui internamente de OIRA, que cuida de tentar fazer com que esses últimos remanescentes não sejam
eliminados, não sejam destruídos, né? Outra coisa que eu pretendo investir, já estamos investindo até com a colaboração de outras secretarias e do Poder Judiciário, é a questão da regularização fundiária, porque nós temos uma situação de irregularidade que é do Brasil inteiro, mas para nós aqui da Secretaria da Mudança Climática, é essencial saber a quem pertencem essas áreas que estão sendo devastadas, que têm a sua vegetação destruída, que têm as suas nascentes eliminadas, né, com a destruição da mata ciliar, etc. Então, nós vamos fazer também um grande trabalho de regularização fundiária. Tudo parece muito difícil, muito problemático, muito complexo e realmente desafiador, pode parecer até utópico, né? Então, vamos cuidar de tudo isso. Mas há coisas boas também, né? O prefeito Ricardo Nunes acabou de assinar um decreto de declaração de utilidade pública de 165 mil quilômetros quadrados. Houve um levantamento de todas as áreas verdes ainda em poder de particulares. É uma área, para que as pessoas tenham noção, superior ao território da Grande Paris. Paris Central e a Paris dos arredores, Comieres, tá? Então, toda aquela massa da Cidade de Luz foi incorporada a São Paulo. Então, serão áreas verdes preservadas para sempre, né, garantindo uma qualidade de vida melhor para aqueles que nos sucederão. E isso vai fazer com que São Paulo, que hoje tem cerca de 16, 17% de área verde no seu território, chegue a quase 30% de áreas verdes. Esse é um grande tempo, as pessoas ainda não sabem, mas só perceberão no momento em que esses parques forem implementados. E para isso nós precisamos da colaboração de todas as pessoas, do empresariado, mas também da sociedade civil, né? Entender a importância. As pessoas que vendo assim que a prefeitura está expropriando uma grande área verde, vai pagar com dinheiro do município, né? Dinheiro do povo que vai pagar isso. Ela tem que ajudar a zelar, a conservar, a fazer comunicados, a denunciar quando há atentados contra essas áreas, mas tratar como sua, e é realmente da população, né? Então essa é uma coisa importante. E, por último, nós vamos cuidar do letramento climático, ou seja, nós precisamos fazer com que essa situação de analfabetismo climático seja extinta, né? Porque nós estamos sentindo a onda de calor que nós estamos sofrendo, as chuvas que são cada vez mais violentas, né? Os deslizamentos, as inundações, os alagamentos, os desmoronamentos. Então, isso tudo é consequência da nossa imprudência, da nossa insensatez. Não é coisa natural que aconteça porque tem que acontecer, não. É a ação humana maltratando a Terra. E a Terra, cansada de emitir avisos, né? Agora ela começou a responder do jeito que ela pode, né? Então é muito importante que nós tenhamos consciência de que mudanças climáticas não são um assunto de felibarras dos moradores da Lua, não é de gente que está sonhando com coisas impossíveis, não. São coisas concretas, são coisas que admitem uma reação saudável por parte da população e do poder público, e muita coisa viável pode mitigar, pode atenuar esses efeitos. E talvez nós não consigamos eliminar o aquecimento global, não dá para fazer isso. Como é que eu faço? Não há uma lei para revogar o El Niño, né? Mas eu posso fazer pequenas coisas que vão ajudar a gente a conviver com essa situação. Tem uma prática que é a reciclagem, que é uma prática assim, que também serve, ela tem duas funções, né? Que é a conscientização e também o efeito prático daquilo. Então, foi bom se lembrar, porque a
depois do transporte e da energia estacionária, que é essa energia que nós mantemos nossos serviços, nas nossas indústrias, empresas e nossas casas, né? O terceiro fator de emissão de gases causadores do efeito estufa é exatamente a questão dos resíduos sólidos. Então não é possível que São Paulo tenha de gastar 13 bilhões anuais para coleta de lixo, né? Que é algo de 13 bi, é mais do que 10% do orçamento da cidade. Então esses 13 bi poderiam ser melhor aplicados, ter uma destinação mais nobre, né? Se nós tivéssemos mais educação. Não é nem educação ecológica, é uma educação de casa, Esse de letramento, né? não é? Você falou do letramento. E a gente precisa fazer com que as crianças tenham essa noção. Nós adotemos as práticas que a Europa já pratica, né? Ninguém pode jogar lixo, alguém que vai conspurcar a rua, qualquer espaço, é multado na hora, pode até ser preso, né? Cada prédio tem que cuidar dos seus resíduos, levar no lugar. No Japão mesmo eles têm, acho que 6 tipos de lixo e o cidadão tem que levar em algum lugar, que o outro vizinho cuida e denuncia se ele tiver feito isso já destinado. Toda a Europa assim também. A Europa também é bem consciente dessa situação. E a gente tem condições. O bom, e que muita gente não sabe, é que há pessoas de boa vontade, há pequenos grupos, mas há também clubes, né? Há igrejas, há pequenas comunidades que fazem coisas boas, né? Então, a Secretaria também tem essa missão de levantar tudo aquilo que se está fazendo em São Paulo, divulgar, disseminar, para que as boas práticas sejam imitadas, sejam disseminadas, sejam replicadas, né? Então, é um grande desafio, é uma questão que é séria, é grave, mas também é fascinante, porque nós verificamos que, aos poucos, há uma consciência sendo despertada, né? E as pessoas que têm noção e leem aquilo que os cientistas estão avisando, começam a consultar os dados acumulados, como é que foram os invernos de São Paulo, 125 mil anos, o cientista apurado, esse verão foi o verão mais quente, o ano mais quente em 125 mil foi o ano de 2023. Então não é para a gente impressionante. Não é uma coisa. São Paulo é uma cidade bem servida de rios, mas nós conseguimos poluir os nossos rios e enterrar centenas de riachos de córregos. E a coragem para desenterrar e fazer com que eles voltem. E também os rios têm sido usados de uma forma que não é a melhor. Mas com certeza, assim, uma gestão como a sua tem muito a tornar uma gestão assim bem produtiva de grandes resultados, porque com essa participação da sociedade civil, na capilaridade dessas pequenas organizações, como o professor mencionou em vários momentos, porque a sociedade já está organizada, mas falta mesmo essa direção de uma secretaria, coordenação, uma força, né? A pessoa sozinha não faz nada, não é assim não é uma gestão, não é um secretário, mas o despertar da consciência de todas as pessoas. Todas as pessoas têm condições de fazer alguma coisa em favor da natureza. Todas as pessoas. Não há nenhuma que não tenha condições. E pessoas anônimas, na sua aparente impotência, na sua insignificância, fazendo pequenas coisas, juntas, elas podem provocar um milagre. E essa direção, essa política pública, né, que vem sendo construída, e com certeza vai ser mantida e acrescentada muito, vai ser muito benéfico para São Paulo. São Paulo, quando se computa o número da cidade, o tamanho da cidade, São Paulo é meio desconsiderado, porque se considera a população só da cidade, e
E como o senhor falou, é uma cidade enorme, seria talvez a segunda, terceira cidade. As pessoas não estão ainda percebendo que nós já temos assim, essa grande marcha de 23, chegando a 30 milhões quase de pessoas. Mas São Paulo está emendando com Sorocaba, está emendando com São José dos Campos, está emendando com Campinas, e daqui a pouquinho, se não mantiverem a Serra do Mar intacta, vai emendar com o litoral. Então veja, é um fenômeno que só o Brasil pode ostentar essa situação. Isso nos leva a ser cada vez mais prudentes, cada vez mais atentos, cada vez mais zelosos, cuidadosos em relação ao que nós queremos para o nosso futuro. E a grande responsabilidade dessa secretaria, em especial, porque é a que tem a capacidade de aglutinar todos esses esforços e coordenar. Nós não temos orçamento, mas nós temos saliva e muita boa vontade, muita capacitação de quem dirige o rei, né? Muito boa fé, muito entusiasmo, muita crença de que isso foi uma medida bastante corajosa, audaciosa do prefeito Ricardo Nunes, né? Criar uma Secretaria de Mudanças Climáticas. Porque alguém pode dizer, puxa, mas como enfrentar uma situação de aquecimento global, uma prefeitura, que pretensão é essa? Mas a ideia é de comover todos os outros, né? De ficar pregando e fazer com que aquilo que era deserto se transforme numa geração de bons frutos, né? É isso que a gente está tentando e contamos com vocês para que nos ajudem. E essa liderança, que São Paulo representa essa liderança do Brasil, né? Cada ato coordenado por essa sua secretaria, ela é exemplar para a América Latina, pelo menos, né? Então, já as cidades que vêm buscar assim, as ideias aqui, e nós também temos a humildade de buscar ideias em outros municípios. Às vezes, municípios menores têm condições de fazer coisas mais eficientes. Eu conheço um prefeito, meu amigo, que numa cidade relativamente pequena, ele instituiu uma espécie de moeda. Ele fez uma cédula ali ecológica e as crianças trabalham recolhendo as coisas, deixando a cidade limpíssima, né? E a cada gesto que elas fazem, aí elas trocam essa cédula por alimentação, por lanche, por livro, por revista, e a cidade está limpa. E o resultado e mais a participação, né? Porque cada um sente que está participando. Então. E aí essa geração não vai ser mais aquela que joga as coisas pela janela do carro, que não se preocupa com a produção de resíduos sólidos, né? Não vai fazer com que o rio da cidade seja um transportador de sofás, de geladeira velha, de carcaça picada. Os índios diziam que os rios eram um local de vida, de recreação, de amizade, de integração, até de transporte, mas sempre preservando, e hoje se perdeu um pouco isso. Mas com certeza essa política pública, esse direcionamento, esse olhar que o prefeito tem tido até na inteligência política, até de selecionar pessoas pretas da sociedade, né, importantes, respeitadas em todos os segmentos como o senhor. Então fazem com que essa secretaria, em especial, também seja uma secretaria vitoriosa, que já vem sendo, mas que certamente vai trazer muitos resultados para a cidade em pouco tempo, né? Porque as gerações estão sendo criadas. Nesse momento, na Tumarilha, a gente faz uma breve pausa e nós vamos fazer uma entrega do troféu também pelas ações da secretaria, mas também por sua trajetória, que é longa, extensa. O pessoal, quando leu o seu breve currículo sintético, falou, mas isso aqui é um currículo que merece uma série com várias, como é que chama aquilo, com várias temporadas. então fica aqui o bondade sua. Foi uma outra oportunidade, nós podemos falar de mais assuntos, porque certamente vai ter muita coisa. Maior prazer. Não mereço troféu nenhum, estou fazendo. Eu estou aposentado, né? Eu já fiz, meu currículo está completo, mas eu não resisti a essa boa vontade, a essa confiança que o prefeito teve
Eu sempre fui muito amigo da natureza, talvez por ser neto de imigrante que veio com fome da Itália, teve de trabalhar, pegar um terreno completamente virgem e fazer dali a sua casa, a sua horta, o seu pomar. Né? Isso foi em Jundiaí, né? No núcleo colonial residencial italiano Barão de Jundiaí. Então foi de lá que a gente saiu e nós todos assim, sempre tivemos um grande respeito pela terra, sempre plantando, sempre colhendo sementes, quando a gente vê semente caída, e graças a Deus, né, meu pai, eu e meus filhos estamos seguindo a mesma coisa. A gente vai colhendo semente, vai fazendo muda, vai plantando. Então é uma forma da gente retribuir à terra, né, aquilo que ela nos dá. Essa é uma sabedoria, né? Uma sabedoria continuada, né? Quando se perpetua na família. Isso eu acho que todo mundo pode fazer isso, todas as pessoas, porque o prazer de ver uma coisa germinar, né? Você pegou aquela coisinha minúscula, enterrou, molhou, e de repente começa a sair uma raizinha com vida, 2 folhinhas, tal. É uma coisa maravilhosa. Você vê ali o milagre da vida. Né? Mas a inspiração também nisso, de ver uma pessoa com a sua envergadura, em tantos segmentos, no segmento jurídico, em todas as outras, né? nas academias, em todas essas, na literatura, né? Mas ver que aceita esse desafio, já é por si, aceitar esse desafio de uma secretaria desse porte, já é por si um grande exemplo. Então, assim, no mundo jurídico, eu sou advogado, participo da comissão de meio ambiente, mas já é um grande exemplo. Eu vi uma pessoa, a envergadura, o doutor José Renato Nalino, participando e aceitando esse desafio muito, muito bem colocado pelo prefeito Ricardo Mendes, mas já é um exemplo para a comunidade. Eu espero que compreendam, né, que não é vontade de ter mais cargos, eu já tive todos aqueles que eu pude, mas é mesmo o intuito de colaborar, de saber. Quem conversa com o Ricardo, e eu tenho o privilégio de ser amigo dele há quase 30 anos, por aí, acompanhei toda a carreira dele, vejo a pureza de propósitos dele. Ele é um homem simples, é um homem bom, é um homem que respeita a natureza. Ele sempre conta. Na minha posse, ele fez questão de contar uma coisa que de vez em quando ele conta. Nós estávamos assistindo o Dia das Mães numa escola em Engenheiro Marcilac, quando eu era secretário da Educação. Quando nós vimos aquelas crianças pobrezinhas oferecendo ali para a mãe um desenhinho, outra uma florzinha colhida ali, nós ficamos tão emocionados que nós choramos juntos. Então, pois é, mas é isso. Ele fala, então, quem chorou junto tem que trabalhar junto. Eu não pude dizer. Mas é isso, quem chorou junto trabalha junto. E certamente a população entende isso e sente em cada detalhe desses. Então é fantástico. Muito bom. Muito obrigado mesmo por ter feito concedido essa entrevista. Eu sei que a sua vida é extremamente concorrida. Eu sou refém dos compromissos. Estou sempre disponível, mas eles marcam uma coisa. Depois vocês vão acompanhar no mini currículo sintético a extensão das quantidades e da extensão do servir. Lá em Clube, quem não vive para servir, não serve para viver. Tem essa temática, né, de servir, né? E quando vê uma pessoa servindo em todos os segmentos que pode, que consegue, que tem potencial, é uma alegria para todos, para quem conhece e para quem irá conhecer. Bondade sua. Tanto o prefeito quanto o secretário tem assim, a preocupação que é perceptível sempre com as gerações de futuro. Então, nesse sentido que a gente fala dessa autora, desse troféu, claro, é uma gota d'água numa infinidade de tantas outras homenagens, mas que tem que ser revisitadas sempre, porque tem que ser lembradas e para as gerações que vêm falar, poxa vida, que beleza, pessoa assim, vou tentar seguir esse exemplo. Certamente vai ser. Com certeza isso já fazem, né? Eu sempre digo isso, falo para os meus filhos e hoje para os meus netos, eu falo, nós temos muito pouco tempo
para fazer as coisas aqui. Nós temos algumas décadas, não mais, né? E depois nós vamos embora. O mundo existiu durante muitos anos, milhares de anos, ninguém sentiu nossa falta. Quando a gente for embora, durante um período muito curto, alguém ainda vai sentir, depois o mundo vai continuar. Então, o que a gente puder fazer para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a vida do semelhante, para tirar um pouco da carga de aflição que recai sobre todo mundo, por que chama peregrinação? Porque as pessoas sofrem, viver é sofrer também. Tem momentos de alegria, mas é uma verdadeira escalada, né? Vencendo obstáculos, vencendo adversidades, enfrentando perda de gente querida, enfrentando doença. Então a gente precisa se conscientizar de que o insumo maior é o tempo. Ninguém devolve um dia para a gente, ninguém devolve um ano, né? Então a gente tem que usar bem o tempo, usar com alegria, tentando fazer com que a vida dos outros seja melhor. Eu acho que isso é uma resposta tão assim, que me satisfaz tanto, que eu não preciso de mais nada. E com certeza esses netos, representados pelos netos, mas toda essa geração que está por vir, já está sendo beneficiada e vai ter sempre um grande exemplo para olhar e falar, poxa, dá para ser parecido, dá para ser uma meta. Então, muito obrigado por isso. Eu que agradeço. Muito obrigado. Esse é o momento que nós falamos e fazemos aquela